Você tem a palavra, viu? Ok? Obrigado, irmão. Obrigado. Um bom dia a todos. É bom estar aqui com os irmãos esta manhã. E sempre fica essa dúvida no meu coração. Vocês estão ouvindo? Tá ok? Tá? Então tá bom. É bom estar aqui com os irmãos. E eu não sei se conheço todos os irmãos que estão na sala, ou se os irmãos me conhecem. Mas se alguém ainda não sabia, eu sou joaquinense, de nascimento, né? Então, nasci em São Joaquim da Barra, no ano de 1955, por mãos da nossa irmã, Dona Geni Crawford. Foi ela que assistiu a minha mãe no parto, quando eu nasci. Então, sou joaquinense. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, então, o meu pai, a minha família, né, mudou para a cidade de São Carlos, e aqui nós ficamos e estamos até hoje. Eu morei 2 anos fora, lá na cidade de Tupi Paulista, onde nosso irmão, seu Luiz Soares, né, servia ao Senhor lá, e eu fiquei na companhia dele lá por 2 anos. Depois me casei, voltei para São Carlos, e aqui estamos já por todo esse tempo. Até cerca de 10 anos atrás, eu congreguei aqui na igreja em São Carlos. Depois nós passamos, minha esposa e eu, nós passamos a cooperar no trabalho em Américo Brasiliense, onde está servindo o senhor nosso irmão Vandercy. E atualmente eu estou congregando na cidade de Ibaté, que é mais próximo aqui de São Carlos. Então, só para os irmãos terem assim algumas informações, né? Moro em São Carlos, trabalho aqui em São Carlos, mas congrego com os irmãos ali em Ibaté. Então, hoje, estou sentindo um grande peso aqui de falar para os irmãos de cuja igreja meus pais saíram, né? Então, sinto assim um peso maior de responsabilidade. Mas é um prazer estar convosco. Eu tenho aqui o meu relógio do meu lado, eu espero não extrapolar o horário, né? Eu gostaria, nesta manhã, de compartilhar com os irmãos um salmo que tem falado muito ao meu coração. Aliás, de uns tempos para cá, eu sinto que o Senhor tem me conduzido ao livro dos Salmos. Muitas vezes nós lemos os Salmos em busca de palavras de conforto para nós. E não há nada de errado nisso. Os Salmos têm palavras de conforto para nós, assim como há em outras escrituras também. Mas, via de regra, quando nós estamos querendo umas palavras de consolo, nós nos dirigimos aos Salmos. Amém por isso. É bom. Mas eu creio que, assim como toda a palavra de Deus, né, os Salmos é uma fonte inesgotável de revelações para nós a respeito da pessoa de Deus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre a obra da nossa redenção. Os irmãos se lembram que no dia da ressurreição o Senhor Jesus estava a caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, e durante aquela caminhada ele foi expondo para aqueles 2 irmãos nossos lá dos primórdios da igreja tudo o que a seu respeito estava escrito, na lei de Moisés, nos profetas
e nos Salmos. Então, eu gostaria de incentivar os irmãos nesse sentido, né? Irem para os Salmos na busca de revelação a respeito da pessoa de Deus, o seu caráter, os seus feitos, as suas maravilhas. Ir para os Salmos para buscar o conhecimento a respeito do Senhor Jesus, da sua obra, da sua vida. Maravilhoso buscar estas coisas no livro dos Salmos. O Spurgeon, que foi chamado de o príncipe dos pregadores, durante 20 anos, ele se debruçou sobre o livro dos Salmos. E como resultado desse estudo, dessa pesquisa, nós temos hoje em nossas mãos 3 compêndios bem volumosos, chamados de Os Tesouros de Davi, escritos por Spurgeon. Vale a pena conhecer essa obra. Naturalmente que não são todos os salmos que foram escritos por Davi. Davi escreveu uma grande parte dos salmos que nós temos aqui, mas houve também outros homens que Deus usou para escrever salmos, ou não só escrever, compor salmos. Os salmos eram também o livro de cântico dos judeus. Philip Keller, também um autor contemporâneo nosso, profundo conhecedor da palavra de Deus, ele e sua esposa também passaram anos meditando no livro dos Salmos, cada manhã. E tem também um livro publicado que se chama Os Cânticos de Jesus. Lembrando que o Senhor Jesus, segundo a carne, era judeu, frequentava as sinagogas e lá, com certeza, entoava salmos em louvor ao Senhor. O próprio livro dos Salmos, em várias referências, o tempo não nos permite agora examinar todas elas, mas nós somos, no livro dos Salmos, convidados a salmodiarmos ao Senhor. Então, tem esse aspecto também no livro dos Salmos. É um livro de poesia, são poesias, e a maioria delas eram cantadas, eram musicalizadas. Em alguns títulos você encontra a expressão para instrumentos de corda, por exemplo. Então, isso significava que aquele salmo, quando foi composto, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, estava compondo aquele salmo para ser acompanhado por instrumentos de corda. A igreja, no Novo Testamento, também é convidada a entoar salmos ao Senhor. Em Efésios, capítulo 5, nós encontramos essa exortação do apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Então, os salmos devem fazer parte do nosso culto ao Senhor. Nosso culto particular, pessoal,
nosso culto doméstico e, por que não dizer, nosso culto como igreja, como o grupo dos redimidos do Senhor, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Hoje de manhã, então, eu gostaria de considerar o Salmo 103. Este salmo tem sido uma grande inspiração na minha vida. Tenho compartilhado com muitos irmãos em várias localidades. E hoje, mais uma vez, gostaria de compartilhar este salmo com a igreja em São Joaquim da Barra, com os irmãos que se reúnem ali na Praça Magino Diniz Junqueira. Então, nós vamos não apenas ler o Salmo 103. Não vamos só correr os olhos aqui nas palavras, na letra do Salmo. Nós vamos salmodiar ao Senhor. Amém? Eu estou usando, nessa ocasião, a revista e atualizada. Então, se os irmãos quiserem acompanhar pela versão que eu estou usando, é revista e atualizada. Tenho tido muito prazer também em meditar nos Salmos usando a versão revista e corrigida. Não tenho preferência. Eu uso as duas versões com muito prazer. Então, hoje vou usar revista e atualizada. Vamos, então, salmodiar ao Senhor. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança
e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu sei que não é possível todos abrirem seus microfones ao mesmo tempo, mas eu gostaria de propor que todos juntos lêssemos mais uma vez os versículos 1 e 2. Então, aonde você está, aí na sua casa, no seu lar, você abra a sua boca, o seu coração, e em alta voz, venha salmodiar o Senhor conosco, esses 2 primeiros versículos. Então, vamos. 1, 2, 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Que o Senhor receba esse nosso salmodiar do nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. Como disse inicialmente, este salmo tem chamado bastante a minha atenção. Todos eles. É muito interessante que tem salmos que contêm elementos da época do salmista, que são desconhecidos para nós. Mas é maravilhoso ver como o Senhor vai nos instruindo, mesmo nestes momentos. Reitero essa afirmação. Irmãos, vamos mesmo salmodiar ao Senhor sempre, em particular, em família e como igreja. Estava meditando neste salmo, salmodiando este salmo ao Senhor, e pensei assim comigo, por brincadeira, vou contar quantas palavras tem este salmo. Então, na versão que eu estou usando hoje, versão revista e atualizada, eu contei 354 palavras. Se os irmãos quiserem depois fazer esse exercício, fiquem à vontade. E aí pode conferir se eu acertei, se eu errei. Mas contei aqui 354 palavras. Depois eu pensei assim, bem, agora eu vou contar quantos verbos tem neste salmo. Os verbos de um texto, de uma frase, de uma sentença, numa sentença, o verbo indica a ação, certo? Essa é a definição de verbo. Verbo é aquilo que indica a ação. Então, eu fui contar os verbos deste salmo. E se eu não errei a conta também, conforme a versão que estiver usando, eu contei cerca de 18 verbos. 18 verbos. Esses 18 verbos que nós temos neste salmo
indicam ações de Deus em nosso favor. Verbo é aquilo que indica a ação. E nós temos, então, aqui cerca de 18 ações de Deus. Aquilo que Deus faz por nós, então, os verbos que estão no afirmativo. E aquilo que Deus não faz por nós, os verbos que são precedidos de não, do negativo, não. Então, por esses momentos, eu gostaria de... Não vai dar para considerar os 18 verbos, certo? Porque cada uma dessas ações de Deus é praticamente um tema para um estudo. Então, levaria muito tempo para nós dissecarmos todas essas ações de Deus. Mas para o nosso gozo e deleite nessa manhã, eu gostaria de considerar algumas. Repetindo a introdução do Salmo, Davi, com certeza estava num momento de êxtase, de alegria profunda na presença do Senhor, por todas estas maravilhas que Deus estava fazendo, tinha feito, estava fazendo, iria fazer na sua vida. E ele rompe nesse cântico de louvor, dizendo: bendize minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí, como disse, ele enumera aqui pelo menos 18 benefícios que o Senhor fez por ele, fez pela sua alma, ou não fez por ele, não fez pela sua alma. Agora, esses 18 benefícios estão aqui no Salmo 103. Mas esses 18 benefícios não são todos os benefícios de Deus por nós. Pensa nisso. Não existem só, não me entendam mal também, não existem só 18 benefícios que Deus faz por nós. Esses 18, se fosse só esses 18, nós já nos daríamos por felizes. Mas olha o que Davi fala, o próprio Davi fala, no Salmo 40, se você quiser conferir, é Salmo 40, o versículo 5. Salmo 40, versículo 5. Davi diz assim: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Muito bem, obrigado por ter colocado na tela. Vamos voltar à leitura. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Percebeu? Eu quisera anunciá-los, as maravilhas que o Senhor tem operado, os teus desígnios para conosco, eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, amados,
nós jamais poderíamos esgotar todas as maravilhas que o Senhor tem feito em benefício da nossa alma, em nosso benefício. Daí o convite para que nós louvemos ao Senhor, bendigamos ao Senhor e não nos esqueçamos dos seus benefícios para conosco. Quero desafiar você a decorar pelo menos esses 18, tá? É um desafio. Nós temos no Salmo 103 pelo menos 18, se eu não errei a minha conta, tá bem? Mas vejam o que o salmista Davi compartilha conosco. Ele diz assim, versículo 2 e o início do versículo 3. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Aí ele começa no versículo 3 assim. Ele, o Senhor, é quem? Ele é quem? Aí eu, por minha conta, eu coloquei 2 pontos. Ele é quem? Perdoa todas as tuas iniquidades. Sara todas as tuas enfermidades. Perdoa, do verbo perdoar. Sara, do verbo sarar. Ele é quem da cova redime a tua vida, do verbo redimir. E te coroa de graça e de misericórdia, do verbo coroar. Ele é quem farta de bens a tua velhice, do verbo fartar. De sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça, do verbo fazer. Ele faz justiça. Versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés, do verbo manifestar. Manifestou a Moisés e manifestou a todos nós. Versículo 9. Agora aqui nós temos o que o Senhor não fez por nós, ou não faz por nós, melhor dizendo. Não repreende perpetuamente, do verbo repreender. Ele não repreende perpetuamente. Nem conserva para sempre a sua ira, do verbo conservar. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, do verbo tratar. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, do verbo retribuir, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós, do verbo afastar, as nossas transgressões. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, do verbo compadecer, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então aí estão os benefícios do Senhor para conosco. Como disse, vou repetir para que não fique nenhuma dúvida. Não são só 18 benefícios de Deus. Mas se fosse, amados, já estaríamos no lucro. Mas Davi fala lá no Salmo 40, não dá para contar as suas maravilhas, seus desígnios.
para conosco. Nesses momentos que ainda temos, nos minutos que ainda temos, então eu gostaria de considerar pelo menos 2 ou 3 destes benefícios para que nós nos exultemos, nos alegremos, folguemos no Senhor. Começando pelo versículo 3, é onde aparece a primeira ação neste salmo. Ele diz: Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas as tuas iniquidades. Nós vamos usar aqui, embora haja uma ligeira diferença, uma explicação para isso, mas nós vamos usar aqui o termo iniquidade como sinônimo de pecado. Eu tenho aqui as minhas notas, se eu achar rapidamente, eu posso expor para os irmãos. Mas iniquidade são pecados cometidos devido a uma perversa disposição. Vou repetir: pecados cometidos devido a uma perversa disposição. Todos nós sabemos que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, disse o profeta. E o Senhor Jesus disse que do nosso coração saem tudo que é de mal. E Davi está dizendo: o Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. Todos esses pecados, Ele perdoa. Bendize minha alma ao Senhor. Não te esqueças nenhum dos seus benefícios. E começa por aqui. O perdão de todas as nossas iniquidades. Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós, não sei quanto a você, mas eu fui nascido num lar cristão. Aliás, nasci aí em São Joaquim da Barra, né? Meus primeiros anos de vida foram passados aí. Os meus pais me levavam à escola dominical e a todas as reuniões da igreja assiduamente. Então, desde que eu estava no seio da minha mãe, fui levado à casa de oração e aprendi a palavra de Deus desde os meus primeiros dias de vida. Quem nasce num lar cristão e é educado num ambiente cristão, sob o som do evangelho, sob ali o contexto de uma igreja local, ele corre um sério risco. É interessante isso. É meio paradoxal, mas é verdade. A gente corre o risco de crescer achando que a gente é muito bonzinho, que a gente, se é que a gente é pecador, não é tanto assim, tá? Porque, afinal de contas, desde os primeiros dias de vida, estou na igreja. Ouço a palavra de Deus, sei os versículos, sei cantar os hinos. E corremos o risco de crescer pensando que nós não somos assim tão maus, tão pecadores. Aqueles que vêm do mundo onde tiveram uma vida pregressa,
perdidos nos delitos e pecados, né, quando vem e converte, eu diria assim, respeitosamente, parece que fica mais fácil, né, de perceber o antes e o depois. Mas aquele que foi criado na igreja, nunca participou do mundo, ele tem dificuldade de saber o antes e o depois dele. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós temos Davi como o homem. Nós temos, não, perdoa, eu errei a expressão. Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus afirmou isso. O Espírito Santo disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, nós admiramos esse homem de Deus. Em 2 Samuel 23, Davi dá testemunho, diz: o Espírito de Deus fala por meu intermédio. E nós temos aqui o resultado de muito desse falar do Espírito Santo através de Davi. Profecias sobre a ressurreição de Cristo, profecias sobre a exaltação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo falava através de Davi e deu testemunho: achei Davi, homem segundo o meu coração. Mas veja o que Davi fala no Salmo 40. Voltando lá no Salmo 40. Agora, o versículo 12. Não sei se o irmão vai pôr na tela, mas se os irmãos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo esse versículo. Salmo 40, versículo 12. Está escrito: Salmo de Davi. Veja o que ele diz: não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Davi está falando isso. Tantas que me impedem a vista. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Meus irmãos, quando me deparei com esse versículo tempos atrás, fiquei impactado com isso. Esse homem, segundo o coração de Deus, esse homem através do qual o Espírito Santo falava, ele faz aqui essa confissão. E ele diz: são mais numerosas as minhas iniquidades que os cabelos da minha cabeça. Já deu para perceber que eu perdi muito dos meus cabelos ao longo da minha vida, né? Mas eu não conseguiria contar os cabelos da minha cabeça, mesmo tendo perdido muitos. Hoje eu não conseguiria contar. Você conseguiria contar os cabelos da sua cabeça? Foi por isso que eu dei aquele testemunho há pouco. Você nasce num lar cristão e é criado na igreja, você pensa: eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Mas veja o que esse homem diz. Davi, homem de Deus. Nossas iniquidades são mais que os cabelos da nossa cabeça. Então, se porventura eu esteja falando com alguém hoje que pensava como eu, por exemplo, sou crente, filho de crente, não sou tão assim pecador, né? Sou pecador, mas não sou tanto. Veja essa palavra. Eu vou repetir e frisar para que você não esqueça isso. Suas iniquidades são mais
que os cabelos da sua cabeça. Por isso esse salmo toma um valor especial. Olha essa ação de Deus em meu favor, em seu favor. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Todas. Aleluia! Você pode glorificar a Deus aí, irmão, irmã também. Dê glória a Deus por isso. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Agora, nós sabemos o preço desse perdão. Não é que Deus achou que nós fôssemos mais assim, assentadinhos, mais bonzinhos. Eu vou perdoar esse menino. Afinal de contas, ele não é tão ruim. Não. Para que ele pudesse me perdoar. Deus é santo. Santo, santo. A minha iniquidade não pode entrar na presença dele. Não posso chegar a ele com os meus pecados, os meus infinitos pecados. Então ele decidiu perdoar. Só que para nós, o perdão veio de graça. Aleluia. Mas custou muito para ele. Custou muito para o nosso Deus. Custou muito para o